Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, estamos aqui agora nesse momento com o programa O Pão da Palavra, refletindo hoje sobre o Evangelho amanhã, do 25º domingo do tempo comum. Nós estamos nessa caminhada, catequética, e Jesus que saiu da Galileia e vai fazendo a sua viagem rumo a Jerusalém. Nós aí há um aprendizado, há ensinamentos, multidões que o acompanham, milagres que acontecem, partilhas, momentos de oração, caminhando lado a lado, outra subindo no monte, e tudo em função da construção do reino de Deus sob a ótica da natureza, Geralmente é no mundo mesmo onde estão vendo ali os sinais de Deus. Então hoje nós vamos lembrar sempre que nós estamos reunidos pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mês de abril, mês dedicado à Bíblia. Bíblia, livro composto de 73 livros, que significa uma biblioteca, onde é mostrado para nós que nós devemos sermos assíduos à escuta da palavra, a palavra de Deus, que está ali, que conta a história de um povo, a história da salvação. São vários narradores em diversas épocas, antes de Cristo e a partir de Jesus Cristo. Então, a nossa leitura hoje vai mostrar-se um tema de como lidar com os bens materiais. Jesus chama a atenção, Aí nesse evangelho nós temos a primeira leitura, e a primeira leitura ela faz parte do livro do profeta Amós. É interessante essa leitura, porque o profeta Amós tem algo a mostrar-nos. Ele traz assim, ele era um pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, ele cuida, ele caminha junto, ele busca, ele escuta as ovelhas o escutam. E ele era pastor de ovelhas em Tecoa, bem no sul de Jerusalém. E Amós é um profeta escolhido por Deus para exercer várias atividades proféticas mesmo, no reino do norte, no lugar determinado, Betel. E esse profeta teve 5 visões, e essa reflexão de hoje faz parte de uma das visões do profeta. E nós vamos mostrar que ele pregava contra a prática abusiva dos exploradores, daquelas pessoas que eram mais pobres, das pessoas que não tinham eram oprimidas, e eles faziam isso, quer dizer, que fraudavam eles com corrupção, com desonestidade. Então o profeta Amós veio nessa linha, gritando a favor dos menos favorecidos. E nós sabemos, ele mostrava assim, que a fé em Deus deve levar-nos a agir pelo lado do bem e do pobre, os discriminados. A segunda leitura que hoje é da carta de Paulo a Timóteo, e vai mostrar para nós também Jesus. Ele apresentava aos discípulos, dizendo para eles que eles precisavam ver que o sustento da igreja está refletido, está com base na oração.
E é assim. E o Santo Evangelho hoje é um evangelho assim que chama muita atenção. Primeiro nós vamos lembrando que nessa linha da narrativa lucana, lá do capítulo 9, versículo 51 ao versículo 19, ao capítulo 19, capítulo 9 a 19, capítulo 9 de 51 até 19 no versículo 27, né, que vai mostrar toda essa caminhada de Jesus dentro lá do período rumo a Jerusalém, e ele vai mostrar assim aos discípulos como é o uso dos bens materiais, como vai citar hoje a parábola do administrador corrupto, o administrador infiel. E ele aproveita-se dessa parábola, né, e vai mostrar que é preciso nós prestarmos atenção. E o Evangelho coloca, a narrativa colocada para nós, assim, o Evangelho de Lucas, é do capítulo 16 e versículo é de 1 a 13. Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e lhe disse: o que é isso que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou: meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou então, um por um, os devedores de seu senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Disse-lhe então: pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50 no lugar de 100. Depois disse ao outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: pegue o recibo e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. E eu digo-lhes: façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês nas moradas eternas. Quem é fiel ao pouco, é fiel também no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto também no muito. Portanto, se vocês não foram fiéis com o dinheiro da injustiça, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se não foram fiéis nas coisas dos outros, quem lhes confiará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho pequeno, mas com uma lição tão grande. E nós vamos vendo aqui que esse administrador corrupto, esse administrador infiel, ele
a gente observa nele assim, esse incômodo, porque essa palavra aqui que Jesus diz para ele está dizendo para cada um de nós. E isso dá um incômodo, sabe por quê? Por causa do cuidado, quando diz assim, prestar atenção em alguém que é corrupto, que é desonesto, que faz isso. Então, às vezes, a gente não quer nem perder tempo, né? Às vezes a gente vive tão já nessa correria sem fim. E a finalidade aqui do dono não é elogiar o administrador infiel, não. É fazer com que ele faça uma reflexão da vida dele. Porque o que foi que aconteceu? Ele, quando começa, ele diz assim, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Foi acusado, mas por quem? Não é? Ele julgou pelo que ele escutou. O dono, o senhor rico, o dono de toda a riqueza, julgou aquele administrador pelo que ele escutou e disse para ele que ele não teria mais condições de ficar na sua administração. E ele parou, pensou, lembrou da edificação do reino também. Então ele já começou vou já fazer um jeito de me sair bem. O que foi que ele fez? Chamou os devedores do patrão, que estavam endividados, um devia 100 barris de óleo, o outro 100 sacas de trigo. E ele disse para o primeiro, quanto é que você deve? 100, então escreva 50. Ficou registrado. Ele deu o quê? Uma bonificação àquele homem devedor, aquele homem pobre, mas aquele juro, aquele recurso, a porcentagem maior do patrão foi cortada ali. Então, ele usou de quê? De esperteza. Também fez da mesma forma com quem devia as 100 sacas de trigo. Coloque 80. Então, o que o administrador fez? Ele logo elogiou, né? E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Aí diz assim, pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Os filhos da luz aí é um nome dado à comunidade cristã. Então, aqueles da esperteza, né, dos desonestos, já são mais espertos, sabiam já o que faziam, né? Como é que eles tratavam. E eu digo, aí ele vai e diz, né? Façam amigos com o dinheiro da injustiça, para que quando esse dinheiro faltar, eles recebam vocês na morada eterna. Esse dinheiro da injustiça aqui é considerado como? É um dinheiro que é entregue do patrão, marreta, né? Usurpa, frauda também daquele menos favorecido, do pobre, né? Que, com as mãos calejadas, o couro do corpo queimado, né? Do sol, de chuva, maltratado, maltrapilho. Então aqui ele é, porque ele diz ainda por quê? Porque quando vocês estiverem no aperreio, na dificuldade, são eles, aqueles pobres, que vão abrigar-lhe, que vão hospedar-lhe, que vão dar-lhe morada, comida, o ombro amigo. Olha como é interessante, né, esse evangelho. Aí vai, quem é fiel a pouco também é fiel ao muito, e quem é infiel ao muito é também infiel, ao pouco é também infiel ao muito. Portanto, se vocês não foram fiéis com o dinheiro da injustiça, quem é que vai deixar a verdadeira riqueza para eles? E aqui, a quem é que ele vai confiar? E aí nós vamos observando aqui que aqui não é
Jesus aqui não está dizendo, orientando, para que se tenha uma prática desonesta da injustiça, não. Ele está vendo para você saber onde é que pisa, como é, escolher, ver a real, ter uma empatia com aquele que sofre. Vamos colocar isso aqui tudo para hoje, a atualidade. Está lendo lá naquele tempo, mas ela está aqui agora, assim, claríssimas, em letras garrafais, em atitudes, em sinais de vida. Nós nunca vimos tantos mendigos, né, na rua, tantos moradores de rua, tanta gente desempregada, tanta gente sofrendo. Então, nós vamos observar que ele quer mostrar que Jesus vai elevar aqui a amizade, quando ele diz assim, amizade à dignidade de mandamento na sua comunidade. Então ele mostra para que Jesus não vai conceber aqui uma amizade que não tenha futuro, uma amizade com algo comprado, que é amizade com algo conquistado. Por isso que se diz que a amizade, quem tem um amigo tem um tesouro. E nós vamos observar também que bem no início dessa parábola, Jesus disse assim, Jesus dizia aos seus discípulos, olha, ele várias vezes ele sai lembrando assim, quando ele fala só por discípulo, lembra do Pai Nosso, quando ele diz, perdoai os pecados de quem vos tem ofendido. Não vai julgar as pessoas pelo que escuta, mas pela edificação do reino. E que servir aos pobres vai também servir a Deus. Então isso aqui é como se fosse assim, uma montagem de um quebra-cabeça, né? Essas montagens aqui vai ser... O administrador esbanjou os bens de quem? Do patrão. Quando ele foi chamado de desonesto, olha a atitude dele, ele aceitou. Foi logo. Não deu fora de jeito nenhum. Porque aí são pontos de vista diferentes, né? A visão do patrão era só acumulativa. Ou só pensava nos lucros, né, nas porcentagens, nos repasses. Assim é que o patrão queria. E para o outro, para o administrador, que foi realmente infiel, nós vamos observar também que a lógica do patrão é contrária, não é, à lógica do reino de Deus. E às vezes o ser humano, diante dessas controvérsias, é obrigado a tomar a decisão de optar por um outro lado, procurar outros senhores, ou odiará um ou amará o outro. E é aí quando ele vai dizer que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro que é um péssimo patrão, não é? Quem o tem normalmente quer mais e quer mais, e é nessa linha aqui que a gente vai mostrar aqui que essa orientação para o administrador, por mais incrível que ela pareça aqui, o administrador desonesto, ele acabou no bem bom, não foi? Foi ele que levou a melhor, porque ele escolheu das duas opções, ele escolheu, ajudando o seu patrão no acúmulo, estaria servindo ao dinheiro. E ele preferiu ajudar os pobres, endividados, porque escolheu servir a Deus. O que foi que ele fez? Ele fez um corte naquele dinheiro, naquela conta de quem devia, porque ele cortou o lucro do administrador, que queria lucros, e do dono, do chefe, lucros e mais lucros, e optou pela amizade. E é assim um tanto difícil esse evangelho que a gente diz, meu Deus, mas como é que eu vou me apegar? Mas vamos entender. É que, pela lógica, nós somos orientados a sermos administradores, patrões. Aí quando diz assim, da injustiça não é ter a esperteza. Hoje a gente chama de empreendedorismo, né? Que precisa estratégias, precisa o pé no chão, precisa saber com quem é que negocia, como é que faz. Então, nessa opção pelos pobres que foi feita aqui, por aqueles que já estavam endividados, pronto, aquele administrador agora tem
onde ficar, tem onde receber apoio das pessoas que o acompanharam, a quem ele deu essa ajuda. Ficaram felizes. No próximo domingo nós vamos falar, Lucas também ainda vai falar sobre a parábola de Lázaro. E também a gente vai ver essa mesma linha aqui, do sofrimento de Lázaro. Nós vamos compreendendo. Mas nós estamos mesmo nesse mundo de busca da moeda, né, de luta pelo dinheiro. O dinheiro é a mola mestra no comércio. Hoje tudo está embrutecido de carestia. Quase a gente não tem mais o sustento, por mais que trabalhe, é um desgaste. Então vamos lembrando assim de tentar assim, uma corretiva em nós também. Vamos ver onde é que tem. É tanto que aqui no Evangelho o nome lá em grego é chamado de mamona, que é representado pela prosperidade, porque tem uma divindade, né, com esse nome. E a prosperidade é você viver sem reclamar, é você agradecer, é você deixar de dizer, eu tenho um comérciozinho, eu tenho uma casinha. O nome disso aí é escassez, é pensamento regressor, pensamento negativo. A gente tem que pensar mais forte, que algo vai mudar, isso aqui caiu, tombamos, mas nós vamos levantando e vamos dando as mãos e vamos melhorar. Neste mês de setembro, que já estamos entrando passamos a primeira semana, entrando para a segunda, nós já vamos para o terceiro domingo, né, no Evangelho, e vamos observando essa caminhada bíblica também. Esse ano, reforçando, nós estamos estudando o livro de Josué. É um livro do Antigo Testamento, é o sexto livro, é o primeiro livro da linha que a gente fala dos livros históricos, e ele vai realmente retratar sobre a entrada, a conquista da terra de Canaã, o povoamento da terra de Canaã, terra prometida. Realmente é Josué quem vai sendo o sucessor de Moisés. O nome dele era Oséias, que queria dizer salvação. E depois de uma vitória lá que ele tem nas lutas, Moisés, o tio dele, chama-o e dá-lhe o nome de Josué, que quer dizer Deus que salva. E nessa narrativa nós temos o livro, né, o livro Terra de Deus, Terra de Irmãos, é o livro de Josué. É um livro que tem 5 encontros, 6 com a introdução, na parceria aqui da Diocese de Balsas com o Centro Bíblico Verbo Divino. Foi adquirido 600 cópias do livro, e esse livro está à disposição aqui na Diocese, na paróquia, na Secretaria da Casa Paroquial, aqui na Praça da Catedral, ligado à casa do Padre Genivaldo, nosso pároco. Os livros estão aqui na cidade de Balsas para ser vendido por R$10. Nas outras paróquias deve estar também na secretaria. Esses 600 livros foram distribuídos. Padre Chico já ministrou o curso também para nós. Padre a Pastoral Diocesana, no grupo que está divulgando todo dia. Durante os 30 dias divulgou uma passagem desse livro de Josué. E organizou o Bíblia Vida para terça-feira, dia 20, terça-feira, dia 27, fazerem as leituras, o estudo em comunidade. Ficou uma introdução assim, explicando realmente o que é o Evangelho, o que é conquista da terra, o que é a lei da hospitalidade, o que quer dizer o não à violência, a celebração das festas.
Então, é um livro muito interessante, é um livro difícil, então precisa ter uma explicação para que não tenhamos a tentação de fazer uma leitura dele ao pé da letra, sem entender o que é. Conquista de Jericó, nós vamos vendo aí o domínio da expansão militarista do rei Josias, como é que foi. É passado antes do exílio, pré-exílio, durante o exílio na Babilônia e pós-exílico. Os redatores são vários e é justificada a conquista assim, pela presença de Javé. Deus salva aquele que obedece à lei, que no caso aí é representado por Moisés. A lei é terra. Tem a presença de Raabe e de Calebe junto a Josué. Então, é muito interessante. A gente não vai ler só agora. Todo tempo é tempo de Bíblia. Toda Bíblia é comunicação. Irmãos e irmãs, tenhamos um ótimo final de semana. Nós estamos aí na caminhada. Estamos também rumo às nossas eleições. Vamos ter constância, vamos também fazer oração, pedir a Deus sabedoria, comportamento, também nada de briga, vamos votar em paz, escolher um candidato também, o que você escolheu, mas vamos escolher com sabedoria, sem brigar, sem denegrir, e não há violência. É a escolha de líder, que também é um dos temas debatidos no livro de Josué. Um líder democrata. Um líder próspero, que faz render, que apoia, que ajuda, ele não oprime, não determina. Que Deus abençoe-nos com nossas famílias, nossa casa, na nossa caminhada, na nossa profissão, na nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.